Eu moro em um apartamento que eu descreveria como bem comum. O último em que morei há 2 anos era muito semelhante também. O prédio tinha alguns corredores básicos e muitas unidades. Eu tinha uma vaga de estacionamento na garagem subterrânea e havia vários prédios de apartamentos no complexo. Foi mais ou menos no meio do meu contrato de aluguel, quando eu estava morando lá há cerca de 6 meses, que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Meu apartamento ficava no 2º andar do prédio, meio que no final de um corredor. Uma noite fui acordado pelo som de batidas na minha porta. Isso aconteceu em uma sexta-feira, por volta das 3 da manhã. Alguém estava batendo repetidamente na minha porta e parecia o mais alto que podia. Eu simplesmente fiquei deitado na cama esperando que parasse, mas depois que continuou por cerca de 10 segundos seguidos, decidi levantar. No entanto, uma vez que saí do meu quarto, as batidas finalmente pararam. Pude ouvir alguém se afastando pelo corredor. Fui até o olho mágico e olhei, mas a pessoa já tinha ido embora. Eu realmente não queria abrir a porta e olhar para o corredor, então não abri. Apenas voltei para a cama e não ouvi mais batidas. No dia seguinte, fiquei pensando nisso, lembrando de ter sido acordado às 3 da manhã. Achei que provavelmente era alguém voltando bêbado dos bares ou algo assim. Fazia sentido, porque era uma sexta-feira à noite, e eles provavelmente voltaram e começaram a bater em uma porta aleatória, seja para incomodar alguém ou porque foram para o lugar errado por engano. Então, não fiquei muito preocupado com isso. No entanto, em algum momento na semana seguinte, aconteceu de novo. Mais uma vez acordei com alguém batendo na minha porta da frente. Tive uma sensação ruim sobre isso, sem saber quem era. Eu não conhecia realmente nenhum dos meus vizinhos e não sabia se era um deles ou alguém aleatório. Desta vez não me levantei. Apenas esperei que as batidas terminassem, o que levou uns 10 ou 20 segundos. Quando finalmente acabou, fiquei acordado por quase 1 hora, porque já não estava mais com sono. Eventualmente consegui voltar a dormir, mas isso foi bem irritante. Várias noites se passaram antes de acontecer novamente. Desta vez, foi um pouco mais cedo. Eu ainda estava acordado e na minha sala assistindo TV. De repente, houve uma batida na porta. No início parecia normal, mas depois se transformou em uma batida alta. Eu fiquei tão confuso. Realmente não queria me levantar e fiquei no meu sofá. As batidas na porta duraram os habituais 15 segundos ou mais e depois pararam. Desta vez, mais uma vez ouvi a pessoa se afastando e o resto da noite foi tranquila. Eu não ouvi mais nada, nada de estranho aconteceu por algumas semanas depois disso. Eu quase tinha esquecido de tudo, mas então, de repente, aconteceu novamente. Desta vez, eu já estava acordado e na sala de estar. Era bem tarde, depois da meia-noite. Enquanto eu estava sentado no sofá na minha sala, ouvi essas batidas altas na minha porta da frente. Era incrível o quão forte essa pessoa estava batendo. Fiquei onde estava, como de costume. Desta vez, pareceu durar um pouco mais, talvez cerca de 30 segundos. Decidi levantar e olhar. Caminhei até a porta, e foi como se a pessoa tivesse me ouvido. Quando me aproximei a alguns metros da porta, as batidas pararam e ouvi alguém se afastando. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Desta vez abri a porta e olhei para o corredor. Quando fiz isso, vi alguém. Parecia ser um homem se afastando, mas só vi suas costas. Ele não se virou para me olhar nem nada. O homem estava caminhando rapidamente e eu só o vi por uns 5 segundos. Então, ele alcançou a porta que levava às escadas, abriu e desapareceu. Depois disso, voltei para dentro. Durante todo o restante do tempo em que morei no apartamento, nunca mais ouvi batidas na porta. Não sei quem era aquele cara. Eu não o reconheci. Não sei por que ele sempre escolhia bater na minha porta. Isso realmente me deixou assustado. Eu costumava morar em um apartamento antigo quando era mais jovem. Era realmente uma casa velha, que foi convertida em um duplex. Acho que tinha uma cozinha, sala de estar, quarto e banheiro. Havia uma escada que descia para uma entrada muito pequena e a porta. O outro lado acho que tinha basicamente a mesma coisa, mas eu não sabia quem morava lá ou qualquer coisa do tipo. Então morei nesse apartamento por vários meses. Era barato
e bem perto do meu trabalho. Fora isso, não era nada especial. No primeiro mês em que morei lá, eu trabalhava bastante, mas quando estava em casa nunca tive problemas. Mas depois houve algumas noites em que percebi que estava acordando no meio da noite. Só sei que acordava e voltava a dormir quase imediatamente. Uma vez acordei com o que pensei ser um barulho, mas não ouvi mais nada depois de acordar. Lembro-me de sentar na cama e escutar atentamente, mas não ouvi nada. Então, eventualmente voltei a dormir. Isso era estranho, porque eu normalmente dormia muito bem e nunca acordava durante a noite. Essas eram situações que eu nem necessariamente lembrava no dia seguinte. Mas então, quando acordei no meio da noite pela terceira vez, em cerca de uma semana, eu tinha certeza de que ouvi um barulho e achei isso muito estranho. Mais uma vez, sentei-me e escutei, mas não ouvi mais nada. Não conseguia entender se estava sonhando com o barulho ou se ele acontecia quando eu estava acordado. Parecia muito estranho, mas depois de um tempo sem nada acontecer, finalmente voltei a dormir. Não tinha certeza do que estava acontecendo ou o que estava me fazendo acordar. Mas então, uma das noites seguintes, lembro que acordei novamente. Não lembro de ter ouvido barulhos, mas estava totalmente acordado imediatamente após acordar, o que era estranho. Não me sentei, mas virei para o outro lado. Estava olhando para o resto do quarto que estava completamente escuro, mas então ouvi um pequeno rangido. Era como se a porta do meu quarto estivesse sendo aberta lentamente. Olhei e vi que estava. Então, vi alguém entrar de repente no quarto pela porta. Era um homem, mas eu não conseguia distinguir detalhes. O cara deu um passo para dentro do quarto, mas não avançou mais. Eu estava literalmente com muito medo para me mover. Estava tão escuro que não tenho certeza se ele sabia que eu estava acordado ou não. O homem então tirou algum tipo de câmera e tirou uma foto de mim. Depois desapareceu novamente pela porta, indo para o corredor. Honestamente, eu não conseguia acreditar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então ouvi alguns rangidos no chão do corredor e um barulho de uma porta sendo aberta e fechada. Era quieto, mas perceptível. Depois disso, tudo ficou completamente silencioso novamente. Fiquei sentado na cama, sem ouvir nada, por provavelmente os próximos 10 ou 20 minutos. Não tinha certeza se estava sendo roubado ou o quê, mas não tinha ouvido nenhum barulho por um bom tempo. Finalmente me levantei e andei pelo meu quarto. Ainda não havia outros sons e então saí e fui para o corredor. Acendi uma luz e não vi ou ouvi nada. Fui lentamente de cômodo em cômodo olhando ao redor. Meu lugar não era tão grande, então não demorou muito para perceber que a outra pessoa já tinha ido embora. Mas quando cheguei ao final do corredor no andar de cima, além do meu quarto e em frente a um armário, percebi o que devia ter acontecido. Havia uma porta que levava ao apartamento do meu vizinho. No entanto, fui informado de que essa porta não estava em uso e estava sempre trancada. Tinha até uma mesinha com um abajur na frente dela, e a porta era pintada da mesma cor da parede. Então não era realmente perceptível. Mas eu sabia que era por onde a pessoa tinha ido. Por algum motivo, a porta não estava trancada do outro lado. Depois disso, não consegui dormir. Fiquei acordado o resto da noite. De manhã, assim que pude, entrei em contato com a administração do meu prédio. Relatei o que estava acontecendo e comecei a procurar outro apartamento imediatamente. Nas noites seguintes, fiquei na casa de um amigo. Resumindo, havia um homem que morava ao lado e ele foi pego. Fico feliz que ele nunca mais entrou no meu lugar depois disso. As vezes em que eu acordava, deviam ser quando ele voltava para sua casa, possivelmente ao fechar a porta. Nunca vou esquecer de vê-lo no meu quarto. Foi a situação mais assustadora que já aconteceu comigo. Meu marido e eu nos mudamos para um apartamento em 2019, depois que descobri que estava grávida da nossa filha. Tínhamos morado em um duplex em um bairro ruim por alguns meses antes disso. Nunca tivemos problemas nesse lugar, mas eu queria sair de lá porque cresci aprendendo que a cidade onde ficava esse bairro era ruim em todos os aspectos. Escolhi um condomínio na cidade onde cresci,
um lugar com o qual estou familiarizada, pois um dos meus primos morava lá antes. Nossa unidade acabou sendo no 3º andar, algo que eu não queria, mas era o único apartamento de 2 quartos disponível na época. Nos mudamos e as coisas estavam indo bem no 1º ano. Tive nossa filha e me adaptei à vida como mãe de primeira viagem. Sinceramente, não sei quando conhecemos Gustavo pela primeira vez. Esse é o nome do homem porque realmente não me importo se as pessoas souberem. É um nome comum de qualquer forma. Ele morava do outro lado do corredor. Ele estava na casa dos 50 anos e morava com sua irmã, algo que sempre achei estranho. Para mim, ficou imediatamente óbvio que esse cara tinha algo errado, algo estranho mentalmente. Isso estava no jeito como ele se comportava. Disse ao meu marido logo no início que algo não estava certo com Gustavo. Quando meu marido perguntava por quê, eu não conseguia apontar exatamente o motivo. Gustavo não era exatamente rude, áspero, desagradável ou qualquer coisa que se esperaria de uma pessoa problemática. Ele era insidioso, e isso era muito pior. Com o tempo, comecei a perceber pequenas coisas sobre Gustavo. Ele conversava com todos, mas principalmente com mulheres mais jovens da minha idade, 30 anos ou menos. E quando fazia isso, conversava por muito tempo, de uma forma que sempre tornava difícil ou constrangedor para a pessoa sair da conversa sem parecer rude. Eu era uma dessas mulheres e ficava extremamente desconfortável todas as vezes. Novamente, não era o que ele dizia, mas como Gustavo se comportava. Coisas pequenas como bloquear a única saída da lavanderia para que eu não tivesse como sair enquanto conversávamos, ou de alguma forma estar sempre no corredor quando eu saía com minha filha. Houve vezes em que Gustavo começava uma conversa com meu marido no corredor quando ele chegava do trabalho, mas depois seguia meu marido para dentro do nosso apartamento para continuar a conversa. Eu fiquei tão irritada que isso aconteceu e lancei um olhar para o meu marido, esperando que ele percebesse e fizesse algo a respeito. Mas, novamente, Gustavo, de alguma forma, fez com que seria rude mandá-lo embora. Olhando para trás agora, eu deveria ter sido extremamente direta com Gustavo e mandado ele sair. Quero dizer, quem diabos simplesmente entra na casa de alguém sem ser convidado assim? O dia fatídico aconteceu cerca de 1 mês antes de nos mudarmos. O complexo havia sido adquirido por novos proprietários e não sabíamos quanto o aluguel aumentaria. Poderíamos ter perguntado, mas eu realmente queria me afastar de Gustavo. Chegou ao ponto de eu verificar 2 vezes pelo olho mágico para garantir que não o via no corredor antes de sair do apartamento. Nesse dia específico, eu tinha que trabalhar e estava de roupão, prestes a me arrumar, quando houve uma batida na porta. Era Gustavo. Ele entrou sem ser convidado novamente e disse que precisava de nossa ajuda. Graças a Deus, meu marido estava em casa na hora. Caso contrário, eu teria ficado extremamente desconfortável. Quando perguntamos do que ele precisava, Gustavo explicou que estava conversando com uma mulher online e que ela havia pedido dinheiro a ele. Quando ele disse que não tinha mais dinheiro para dar, ela ameaçou postar fotos no Facebook de sua família, mostrando o que ele estava fazendo com ela. Acho que eles estavam trocando fotos de uma certa natureza entre si. Tenho certeza que você pode imaginar de que tipo. Ficamos perplexos com o motivo pelo qual ele estaria tão preocupado com isso. Claramente, isso era algum tipo de golpe. E se a família dele visse as fotos, provavelmente apenas faria a mulher parecer louca. Eu disse a ele para simplesmente bloquear a mulher e não falar mais com ela. Ele disse que não sabia como fazer isso e me entregou o telefone para que eu fizesse por ele. Claro, a primeira coisa que vi na conversa foi uma parte de Gustavo que eu nunca quis ver. Nunca. Mas a próxima coisa que vi me deixou ainda mais enojada. A mulher com quem ele estava falando parecia ser uma adolescente. Fiquei imediatamente furiosa e mostrei ao meu marido, que então perguntou a Gustavo quantos anos a garota tinha. Podíamos perceber que Gustavo ficou instantaneamente nervoso, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Sua resposta? Achei que ela parecia ter 30 anos. Primeiro, isso é nojento, pois o homem tem idade suficiente para ser pai de uma mulher de 30 anos. E segundo,
A forma como ele respondeu a essa pergunta fez parecer que ele sabia a verdadeira idade dela e não queria admitir. Nesse ponto, eu realmente precisava terminar de me arrumar para o trabalho, então fui para o quarto me trocar, enquanto meu marido continuava a conversa, basicamente dizendo a Gustavo que ele precisava ter cuidado online e que esse tipo de comportamento só traz problemas. Acho que meu marido estava tentando não acreditar que Gustavo estava falando com uma jovem. Meu marido também deu uma bronca sobre conteúdo adulto online, dizendo que nem tudo que parece ser de mulheres adultas realmente é. Então ouvi Gustavo dizer: "Então isso significa que eu devo me livrar das coisas no meu quarto?" Não sei que tipo de coisas Gustavo tinha, nem quero saber. Eu realmente queria denunciá-lo à polícia como um possível pedófilo, mas não sei ao certo se a garota com quem ele estava falando era menor de idade ou não, e não sei se a polícia teria levado a situação a sério. Já tivemos problemas com crimes na internet antes, com golpistas, e quando denunciamos esses casos à polícia, eles basicamente disseram que não podiam fazer nada a respeito. Desculpe se fui prolixa, mas aquele dia validou a sensação ruim que eu tinha durante os 3 anos em que moramos lá. Estou muito feliz por termos nos mudado e por não ter que lidar com Gustavo desde então. Talvez ele não seja um pedófilo, mas definitivamente é um esquisitão com quem eu não quero que minha filha tenha contato. Melhor prevenir do que remediar.